Então você começou a ficar ansioso com o preço do Bitcoin, né? Nesse vídeo eu quero falar sobre a psicologia do mercado, o sentimento quando você tem uma euforia muito grande, né? O medo de você perder a valorização do Bitcoin, ou quando o Bitcoin começa a cair, que você começa, né, a ficar com um falso sentimento de queda. E quando o Bitcoin realmente continua caindo e você fica com medo extremo ou uma ansiedade. E enfim, a gente tem o que a gente chama de capitulação, que é finalmente o processo de reversão. Eu vou comparar aqui os gráficos e mostrar esse sentimento ao longo dos gráficos semanais do Bitcoin. É muito importante que você aprenda sobre isso para que você não compre topo e fique vendendo em fundos. Além disso, eu vou mostrar também um indicador muito importante, que é um índice de medo e ganância. Já falei aqui diversas vezes no canal que você tem que comprar Bitcoin em extremo medo, ou quando a gente começa em medo, você começa suas compras. Quando a gente vê ali o extremo medo, ou seja, o gráfico vermelhinho, então esse é o momento de você comprar. Nem sempre ali vai ser realmente o fundo e vai começar a voltar, mas ali já é um indício de que, olha, está no processo de acumulação. Tem vídeo aqui no canal sobre isso, e esse vídeo é de longo prazo, porque em qualquer momento da história que você assistir, ele vai funcionar, beleza? Então eu vou colocar na tela para a gente começar a assistir, aliás, analisar, né, isso daqui. Vamos lá. Bom, inicialmente aqui eu tô com um gráfico de psicologia. Eu vou tirar aqui minha câmera rapidinho só para falar sobre isso rapidamente. Então você tem aqui, ó, eu vou do topo ao fundo, né, para que você entenda o funcionamento, porque agora a gente passou de um topo e agora a gente está num processo de queda para até chegar em desânimo. Então a gente tinha um otimismo, né? Eu vou comparar isso com o gráfico do Bitcoin. A gente tava, né, aqui, ó, nesse momento era um processo de otimismo muito grande, ou seja, aqui compra e o preço deu aquele boom grande e depois passou por entusiasmo, emoção, euforia. Então nesse ponto aqui era o ponto de euforia, né? Depois vem, né? Aí começa a cair, aí começa a queda, né? A queda aqui nesse ponto é quase que a negação. Opa, começa a cair, aqui é a negação, ó, não, Bitcoin, não, tá caindo agora, não vai cair mais não. Aí começa a negação, depois ansiedade, aí você vem, opa, Bitcoin deu uma lateralidadezinha aqui, aí você fica começando ansioso, aí depois medo. Aí no medo, né, todo mundo começa a vender. Então aqui no medo foi justamente essa barra aqui, né, ao longo desses dias. E agora eu acredito que a gente passou no processo de medo e a gente está entrando entre depressão e pânico. Então pode ser que esse candle aqui semanal seja de depressão para pânico. Aí a gente vai passar por um processo de capitulação e por último desânimo. Olha que bacaninha, né? Consegui desenhar exatamente isso aqui, né? A gente está aqui nesse processo, então aqui a gente está exatamente entre depressão e pânico, né? Então o processo de capitulação e desânimo ainda está por vir, né? Que é justamente esse ponto de inflexão. Então eu botei até aqui uma linhazinha amarela, né, para que a gente enxergue aqui esse ponto de desânimo, né? Nesse vídeo aqui, ó, Bitcoin cai para 57, o Bitcoin tava nesse ponto aqui e ele até deu um retorno. Então esse retorno aqui era exatamente a fase de negação. As pessoas estavam negando a queda. E eu já estava falando para vocês nesse vídeo aqui sobre isso, sobre essa questão, né, das pessoas estarem, né, negando a possibilidade de queda. E por que eu levava a crer que a gente também estava nesse processo aqui, ó, de emoção, euforia, entusiasmo, nesse processo? Quando você viu um monte de canais, né, grandes, vamos colocar outros que falam um pouco de Bitcoin, né, falando para você comprar Bitcoin. O Primo Rico falou sobre Bitcoin. Então, veja, o Primo Rico só fala em topo, né? Então, aqui também, ó, nesse ponto, o Primo Rico falou aqui e falou aqui. Veja, ele achou os topos. Então, você só pode comprar Bitcoin quando o Bitcoin ficar esquecido, que é esse processo aqui. Não sei se minha câmera está na frente, que é exatamente capitulação e desânimo. Capitalização e desânimo estava aqui, né? O Bitcoin estava a 100 mil reais. Eu fiz vídeo aqui no canal falando, olha, essa é a maior oportunidade de comprar Bitcoin, não sei o que, etc. Que o risco de você comprar ali era de você ficar rico. Aqui não, aqui é engraçado, né? Porque meu canal é
tem pouca view justamente por causa disso, né? Eu falo de comprar Bitcoin aqui, ninguém quer. Aí eu falo para vender Bitcoin aqui, todo mundo, não, Bitcoin cai para 50 mil, você tá louco. Ó, Bitcoin foi para 53, tô quase certo, né? Esses outros aqui, ó, vê só, psicologia do mercado também, porque o Bitcoin está caindo, sob o padrão Wyckoff, ó, atualização padrão de Wyckoff. Aqui, ó, de novo, o Wyckoff, falei na possibilidade da gente estar numa redistribuição para depois um processo de acumulação. Então, falei aqui da bolha das altcoins, né? Outra coisa também, processo de euforia, é quando você vê todo o canal colocando meme coins na capa, né? Altcoins, etc. O cara esqueceu o Bitcoin, agora só fala de shitcoin. Então é isso, né? Quando você vê isso acontecendo, então esse é o momento de, opa, peraí, não é, a gente não tá aqui não nessa bolinha azul, né? Aqui, ó, se a gente olhar esse gráfico aqui, você encontra fácil, tá? Você coloca Crypto Fear e Greed Index, Cointats, então você encontra aqui. Já em outro vídeo eu falo sobre esse site, mas por que esse site é importante? Vê só. Sempre que esse indicador mostra extremo medo, né, tá vermelhinho aqui, é o fundo do preço, né? Claro, ele não vai bater ali e começar a subir imediatamente. Ele vai ficar ali acumulando e não vai cair mais. E por que isso acontece, né? Por que isso funciona? Isso daqui funciona justamente porque ali tá no extremo medo. Quem queria vender já vendeu. As pessoas que têm interesse em comprar Bitcoin, né, sei lá, empresas, aqui é a hora de comprar, né? Porque tá todo mundo vendeu já, né? Quem comprou aqui no topo vendeu aqui no fundo. E nesse momento aqui, as pessoas não tem mais interesse de venda, né? Outra coisa aqui quando a gente passa por um longo período de extrema ganância, tá vendo? Ó, sempre verde aqui, e agora a gente também tava extrema ganância. Até fiz um vídeo sobre isso. Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui, ó, esse vídeo aqui mostrei exatamente isso, ó. Por isso indica ganância. Ou seja, o Bitcoin ele estava caindo aqui, ó, e os indicadores de sentimento mostrando ganância. E eu assisti a algumas pessoas falando, não, que esse indicador de sentimento não funciona mais, porque ele está mostrando ganância e o Bitcoin está caindo. E por que ele está funcionando? Justamente porque esse indicador ele leva em conta dominância, pesquisa de Bitcoin, pesquisa sobre altcoin, pesquisa sobre criptogolpes, né? Então, quando a gente vê esse tipo de coisa, claro que ele vai indicar ganância aqui. E quando ele continua indicando ganância, é sinal que a gente ainda está por um processo de continuação da queda, né? Então, essa psicologia, né, de mercado funciona dessa forma. Então, aí se você olhar aqui, a gente já começou a ficar amarelinho. Agora vamos comparar com as outras altas, né? Passa por um processo de amarelinho, ó, com medo, né? Então a gente já pode começar aqui a comprar Bitcoin, né? De valores legais agora nesse momento. Ele está indicando 29, ou seja, medo, né? Se ele passar desse 29, passar aqui de 50, a gente já começa a parar, né, de comprar. Caso ele caia mais em extrema medo, significa que, olha, né, acho que agora é o momento, a gente está chegando aqui na fase de pânico, capitulação e desânimo, que é justamente isso aqui. E veja como as coisas elas se entrelaçam, né? Porque se você olhar aqui no passado funciona da mesma forma, né? A gente tinha aqui o processo topo duplo, né? Aqui, ó, o rally da esperança, né? A negação da baixa, o preço faz isso aqui. Depois a gente tem todo esse processo aqui novamente. Ó, se a gente trazer isso aqui para cá, é da mesma forma, tá vendo? Só que foi um pouquinho mais rápido, né? A gente passou por esse processo aqui também, ou seja, aqui, ó, no desânimo total aqui. Aí depois começa, né? Ceticismo, esperança e finalmente um alívio. Ceticismo aqui quando a gente passar nesse processo aqui de novo, esperança e finalmente um alívio. Nessa parte aqui de alívio muita gente vai vender. Por quê? Porque o cara ficou preso aqui, viu o negócio ficar vermelho por um bom tempo aqui, né? Muita gente vai vender e depois vai ver de novo o preço romper
os 70k, né? E depois vai comprar aqui em cima, né? Não, agora é diferente, não sei o que. E de novo o Bitcoin vai romper e vai romper feio, que é essa linha aqui de bull market, né? Toda essa linha aqui. Então eu acredito que a gente não vai passar por um processo de longo período de bear market enquanto a gente ficar em cima dessa linha verde aqui, ó. Enquanto a gente estiver em cima dela, eu acredito que a gente ainda está nessa bull run. Então, o que eu vejo que vai acontecer, tá? O que eu vejo é talvez os 150 mil dólares. Por quê? Porque o Bitcoin encontrou o fundo lá em 16 ou 15 mil. Então, se ele for para 150, significa que houve uma multiplicação aqui de 10 vezes, né? E se o Bitcoin ficar aqui em 50, veja, de 50 mil para 150 mil é 3 vezes. Então eu acho plausível, né, do preço encontrar aqui exatamente o desânimo total aqui nos 52, 50 mil, para depois retornar a subir. Beleza? Então funciona dessa forma. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um forte abraço. Vejo você no próximo vídeo.